Nas últimas semanas, algumas manifestações bem significativas, com multidões, têm acontecido na Argentina, exigindo que 6 deputados, no mínimo 6 deputados, sejam expulsos do parlamento, porque eles andam fazendo apologia da ditadura que infelicitou a Argentina com assassinatos, perseguições, sequestros, até de bebês, tortura, prisões sem julgamento, prisões arbitrárias, incompetência, corrupção. E eles têm feito apologia. Todos são do La Libertad Avança, partido do Javier Milei, o presidente da Argentina. Com algumas palavras de ordem do tipo nunca mais é nunca mais. Fora deputados do Congresso Nacional que defendem a ditadura. Os manifestantes pediram a investigação e cassação de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Álida Ferreira, Lourdes Arrieta, Maria Fernanda Araújo e Rocio e o Bonassi. Eles fizeram mais do que apologia, visitaram presos que foram condenados por tortura. A Vanessa Silei, que é deputada do União por la Pátria, partido de oposição, declarou que essa visita foi parte de algo maior. O intuito é apresentar um projeto de lei ou decreto que seria assinado pelo presidente, concedendo a libertação desses torturadores que enfrentaram o processo legal e foram condenados depois de um processo legal, ao contrário do que ocorria com os perseguidos pela ditadura militar argentina, que nunca tiveram direito a processo legal, antes da prisão arbitrária, antes da canalice materializada na tortura, antes de serem assassinados pelo Estado. Já a deputada também do União por la Pátria, Gisela Marziota, disse que não se pode permitir que dentro da Casa da Democracia, ou seja, o parlamento, existam deputados que negam a ditadura, que negam que tenha sido uma ditadura. E exigiu da Câmara dos Deputados uma sanção correspondente ao ato para aqueles que visitaram esses torturadores na cadeia. A Comissão de Assuntos Constitucionais do Congresso talvez decida por uma comissão para investigar o caso. Bom, esse é um episódio, mas a coisa é muito maior, realmente muito maior. Fato é que essa visita àqueles que eram agentes conscientes, que alegremente cumpriram aquelas ordens absolutamente imorais, incompatíveis com qualquer princípio constitucional decente de qualquer país. E, sobretudo, incompatível com a consideração de quais são os direitos elementares dos seres humanos. Inclusive o direito à dignidade, ao tratamento decente, à vida,
O site argentino La Política publicou uma reportagem revelando que esses 6 deputados que realizaram a visita ao presídio de segurança máxima de Ezeiza, onde se reuniram com os repressores, condenados depois de um processo legal, condenados por violação aos direitos humanos, condenados pelos crimes que cometeram em nome do Estado argentino, de 1976 a 1983. E lembrando que não foi a única ditadura militar na Argentina, houve outras. Mas esses respondem especificamente pelo que fizeram naquele período em nome do Estado argentino e, portanto, ao fim, cinicamente, em nome do povo argentino. Em nome do povo argentino, eles matavam argentinos, torturavam argentinos, matavam mulheres que tinham acabado de dar à luz um bebê e sequestravam esse bebê, entregando para famílias próximas ao regime. Daí vieram os movimentos das mães da Praça de Maio, das avós da Praça de Maio. Esse encontro dos deputados com repressores, e todos eles com episódios de tortura devidamente documentados, esse encontro ocorreu no dia 11 de julho. Era uma comitiva conformada por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Álida Ferreira, Guillermo Montenegro, Maria Fernanda Araújo e Rócio Bonatti. No grupo de repressores que receberam as visitas, estavam alguns militares que tiveram um papel de liderança nas violações dos direitos das pessoas. Não eram cumpridores de ordem apenas. Estamos falando de Alfredo Astiz, conhecidíssimo. Acho que todo mundo que se interessa pelo assunto ouviu falar em Alfredo Astiz. Raul Guglielminetti, Guillermo Soares Mazon, outro famosíssimo, Guillermo Soares Mazon, Antônio Pernias, Adolfo Donda. E o La Política ressaltou que é a primeira vez que políticos com mandato vigente visitam condenados por violações aos direitos humanos desde 1985, ou seja, quando aconteceram as primeiras condenações. Beltrán Benedit foi procurado e ele disse que a visita é justificável e que o que esses condenados fizeram durante a ditadura é justificável. E disse ele, os militares condenados são ex-combatentes que lutaram contra a subversão. Fomos ver ex-combatentes que travaram batalhas contra o terrorismo marxista e fizeram isso por ordem de um governo legítimo constitucionalmente, disse Benedit. Bom, primeiro, não era um governo legítimo. Era um governo instalado por um golpe de Estado. Um golpe de Estado pode ser legitimado por representar de fato a maioria da sociedade, por fazer uma revolução numa ordem opressora,
por derrubarem uma ordem opressora. Mas um golpe de Estado que mantém a ordem econômica opressora e estabelece um regime de terror. Foram 7 anos de terrorismo de Estado. E independentemente se o detido, o preso, era um guerrilheiro ou era um estudante que fazia manifestações na universidade, ou se era alguém protestando contra a carestia na rua, ou se era um líder sindical liderando uma greve por melhores salários. Todos eles são tratados por Benedetti como terroristas, subversivos. Mas ainda que fossem, o Estado tem de prender se alguém comete um agravo contra a lei, uma ação contra a lei, julgar e, se for condenado aquele que foi julgado, ele vai cumprir pena. Prender sem julgamento, perseguir, torturar. Não há justificativa para a tortura, em nenhuma circunstância. Esse ato abjeto foi feito em nome do Estado argentino e, portanto, em nome do povo argentino, contra os argentinos. E assassinatos em massa, que não tinham nada a ver nem com a ordem vigente durante a ditadura. Eram feitos pelo Estado, mas a revelia da própria lei que, em tese, regia aquele Estado e aquele governo excepcional. Excepcionalidade que não tinha nada a ver com revolucionária, mas com reacionária. Excepcionalidade estabelecida pelas armas e com apoio externo, inclusive da embaixada da grande democracia dos Estados Unidos da América. Que 3 anos antes haviam feito o mesmo no Chile, colocando Pinochet no poder. É interessante que essas duas ditaduras, elas não tiveram a complexidade da brasileira. Aliás, a ditadura no Brasil durou 3 vezes mais do que a da Argentina. Lá foram 7 anos, aqui foram 21 anos. Mas a brasileira foi muito peculiar. Ela não era, nem esteve personificada. E os governos eram diferentes. No Chile e na Argentina, não havia o cuidado, nem sequer o cuidado, de tentar dissociar o governo e, portanto, o Estado dos porões de tortura e de assassinatos e de sequestro de bebês. No Brasil, ainda houve a tentativa de uma dissociação. E houve até choques internos. Quando o Geisel começa a endurecer a ação contra os responsáveis por esse sistema de tortura, assassinato, detenção arbitrária, tentaram dar um golpe de Estado. O Silvio Frota tentou dar um golpe de Estado para garantir a volta daqueles que estavam folgosamente no poder, com Costa e Silva e Médici, principalmente, mais do que com Castelo, muito mais com Costa e Silva e, sobretudo, com Médici. Mas também no governo Geisel, o sistema não parou.
Continuou havendo torturas, assassinatos, perseguições. E muitas vezes até a decisão de afrontar as resistências internas. No Chile e na Argentina, não. Não havia nem sequer a preocupação de dissociação. Era a ditadura brutal e selvagem, escancarada. E dizendo, fazemos. A escola da Armada era um centro conhecido mundialmente, um centro de tortura na Argentina. E havia, inclusive, as operações internacionais, como a Operação Condor. E havia livre trânsito para agentes da repressão do Uruguai, que teve também o seu período ditatorial, para o Brasil, do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Chile, do Chile para o Brasil. Até que houve uma crise entre a Argentina e Chile pelo canal de Beagle, quase foram à guerra. O João Paulo II interferiu para que não houvesse a guerra. E depois, na Guerra das Malvinas, Pinochet apoia Margaret Thatcher. Mas eram todas ditaduras sanguinárias que torturaram, sequestraram, mataram, prenderam sem o devido processo legal. Havia não um sistema alternativo de repressão e tortura. Havia um sistema estabelecido pelo Estado. Era o Estado prendendo, sequestrando, torturando, matando. E na Argentina, com sequestro de bebês. Aliás, houve no Brasil também. Sequestro de bebês. Inclusive bebês indígenas. Inclusive bebês de camponeses do Araguaia. Inclusive filhos recém-nascidos de guerrilheiros do Araguaia. Mas na Argentina foi algo sistematizado. Como se fosse uma operação industrial, procurando bebês para serem entregues às famílias próximas ao regime, civis e militares. E agora, esses parlamentares querem reescrever essa história. Conhecemos esses argumentos, já foram usados aqui. Não, eram combatentes da liberdade. Da liberdade. Palavra usada como mantra pelo Milei, não é? Viva a liberdade. Mas ele se encolhe quando fala da ditadura. Usa eufemismos para não condená-la. Embora muitos militares não gostem do Milei, porque ele é um fanzoca da Margaret Thatcher. E para os militares argentinos, nem a morte de Thatcher apagou o ressentimento pela guerra nas Malvinas. E o Milei é um fã de Thatcher e Reagan e disse isso na campanha. E muitos veteranos das Malvinas não aceitaram, não perdoaram. Mas independentemente dessa contradição exposta entre um sujeito que grita viva a liberdade, mas que vive abanando as mãozinhas para a ditadura de 76 a 83, há também Vitória Villarruel, a vice-presidente, que, de acordo com a legislação argentina, preside o Senado, como acontece nos Estados Unidos. E ela disse
que quer reabrir processos contra ex-integrantes dos Montoneiros que foram perseguidos e assassinados durante a ditadura. Então houve um sistema de indenizações. Porque essa gente parece não entender que são crimes de Estado. O Estado violou a própria lei. Inclusive a lei vigente de 76 a 83. Nem mesmo a lei daqueles tempos permitia esse sistema ditatorial, assassino, terrorista. Haveria coerência se ela defendesse, invertendo o princípio usado no Brasil, a punição ampla, geral e restrita. Mas não. Ela defende os militares. Já o fez, inclusive, oficialmente, em processos legais. Tem uma relação quase religiosa com a figura de Videla. Jorge Rafael Videla. O principal dos ditadores argentinos naquele período. E esse anúncio causou polêmica, inclusive dentro do partido A Liberdade Avança. Houve uma divisão a respeito dessas opiniões de Villarroel. Ela que, repito, fez carreira como advogada de ex-militares. Ela não está dizendo todos devem ser punidos porque agiram à margem da lei. Ela está dizendo só aqueles que foram perseguidos pela ditadura devem ser punidos. Os torturadores, os sequestradores, os assassinos, os terroristas de Estado, não. Então, é preciso entender que não basta sair gritando viva a liberdade. Que liberdade? A única liberdade que move Milei e os seus é a liberdade do capital, principalmente do capital estrangeiro, que está recebendo grandes oportunidades na Argentina, enquanto o país afunda em recessão, em crescimento da pobreza, da miséria e da desindustrialização. Não basta gritar viva a liberdade e entoar loas a ditadores sanguinários, meu caro Ronald Gimenez.